Fala, turma. Vamos dar continuidade à aula de estatística. Hoje a gente vai estudar medidas de dispersão, tá? Basicamente a gente vai estudar variância e desvio padrão, né? Vocês com certeza já ouviram falar nessa palavrinha aí, desvio padrão. Isso tem muito lá no Enem, né? O desvio padrão do ano tal foi tanto. Então, o que que seria o desvio padrão, né? Vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, bem fácil assim de entender. Então, imagina um processo seletivo entre dois candidatos com as seguintes notas. Então, eu quero contratar tá, para um determinado cargo e só deu dois candidatos inscritos. Aí eu tenho o candidato A e o candidato B. E aí eu fiz três provas, uma de matemática, uma de português e uma de informática. Bom, o primeiro parâmetro que a gente toma, né, seria a média, né? O candidato que tirar a maior média, ele fica com um cargo. Então, legal. Então, bora ver aqui o candidato A. Quanto que seria a média dele aqui, ó? Vamos ver a média aritmética dele. Vai ser 10 mais 1 mais 10 dividido por 3. Isso aqui vai dar 21, né? Dividido por 3. Então, o candidato A teve média 7. O candidato B, tá? Vai ter média de quanto? Bom, já observou que é a mesma coisa, né? Aqui vai ser 7 mais 7 mais 7 dividido por 3. Também vai dar 21 dividido por 3. Também vai dar 7. Então, fechou. Eu tenho dois candidatos, tá? Os dois ficaram com a média 7. Bom, mas aí observa bem que o candidato B ele foi muito mais regular do que o candidato A, né? Ele tirou 7 em matemática, 7 em português e 7 em informática. Se ele não foi brilhante, ele também não foi péssimo. Então, provavelmente, eu iria contratar o candidato B. Por quê? Porque o candidato A, beleza, ele tirou 10 em matemática, tirou 10 em informática, mas o cara tirou 1 em português. Então, dependendo do cargo, o cara não vai nem saber mandar um e-mail, porque ele não sabe escrever nada, ele tirou 1 em português. Então, eu não vou contratar esse cara. Eu prefiro contratar o candidato B, que é um cara mediano ali, tá? Então, o que acontece? O candidato B, tá? Ele teve um desvio padrão menor. Desvio padrão do candidato B foi menor. Isso significa, pessoal, que ele é mais regular, tá bom? Então, ó, toda vez que eu tiver um desvio padrão menor, significa que ele é mais regular, ou seja, as notas dele, elas se aproximaram mais da média. No caso aqui, como ele teve todos nota 7, ele se aproximou, ficou, na verdade, exatamente igual à média 7, né? Mas se ele tira, por exemplo, 8 em matemática, 7 em português e 6 em informática, ainda assim, ele estaria muito próximo da média 7, porque ele tirou 8 em matemática e 6 em informática, ele ainda está muito próximo da média, teria um desvio padrão bem pequeno, tá bom? E como é que a gente calcula esse desvio padrão? Então tá aqui, olha, sejam os valores de um conjunto de objetos x1, x2, x3, e aí vai, né, indefinidamente até xn. E eu coloquei aqui, né, o x barra aqui, né, um x barra para representar a média aritmética desses valores. Então a gente define o desvio padrão como sendo a raiz quadrada e aí a gente faz um somatório aqui, né? x1 menos a média elevada ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, mais x3 menos a média ao quadrado. E assim sucessivamente até o xn menos a média elevada ao quadrado. Isso tudo dividido por n e aí eu tiro a raiz quadrada desse cara todo. Tá bom? Esse é o desvio padrão. Parece uma fórmula meio bizonha, mas depois que a gente treina, não é tão difícil, tá? Então, bora voltar para o primeiro exemplo aqui e calcular aqui o desvio padrão do candidato A e do candidato B, tá? Como é que faria isso aqui, olha? Então, vou colocar aqui, olha, desvio padrão do candidato A, vou colocar aqui DPA. Primeira coisa, a gente já calculou a média, né? A média dos dois, eu vou representar por x barra, eu já sei que vale 7. Então, o que eu faço aqui? Ó? 10 menos 7 elevado ao quadrado. Como eu tenho 2 10 aqui, né? Não precisa repetir duas vezes, basta eu multiplicar por 2, né? Não vou ter que repetir a soma duas vezes. Mais 1 menos 7 ao quadrado. Ou seja, eu estou pegando esse cara aqui menos a média ao quadrado. E se eu pegar 7 menos 1 ao quadrado? Pode ser, não,
não tem problema, não vai fazer diferença, tá? E aqui o número de objetos é 3, né? 10, 1 e 10 são 3 objetos, tá? Ou 3 valores, melhor dizendo. E aí é só fazer conta, né? 10 menos 7 vai dar 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, né? Mas aqui vai dar 6 ao quadrado, vai dar 36, né? Isso tudo dividido por 3. Então vai ficar 18 mais 36 dividido por 3. E isso aqui vai dar quanto? 54, né? Dividido por... Não vou fazer essa conta aqui não, pessoal. Só não esquecendo, tá? Eu coloquei a fórmula aqui embaixo de colocar a raiz quadrada, tá bom? Não esqueçam de colocar a raiz quadrada, tá bom? Pronto. Só colocar a raiz quadrada. Eu não vou fazer essa conta aqui, tá? A questão de desvio padrão e de variância, a gente costuma muito usar a calculadora, tá? São contas já mais enjoadas, dá mais trabalho, então podem usar a calculadora sem problema nenhum. Bom, mas vamos achar agora o desvio padrão do B, né? O do A aqui, pessoal, esse desvio padrão, ele daria aqui, deixa eu ver, mas só mais ou menos aproximado aqui. Raiz quadrada de 18, né? Daria aqui aproximadamente um número aqui. Vou colocar aqui o 4, tá? Raiz quadrada de 16 dá 4, dá 4, alguma coisa aí, tá bom? Vamos achar agora o desvio padrão do candidato B. Aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu deixo para colocar a raiz só no final, tá bom? Aí aqui não tem dúvida, né, pessoal? É 7 menos 7 elevado ao quadrado. Isso 3 vezes, né? 3 vezes. Dividido pelo 3, né? Isso aqui, pessoal, 7 menos 7 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Então, o desvio padrão do B, ele foi menor do que o desvio padrão do candidato A. Significa que o B, ele é mais regular, tá? Então, esse cara aqui, ele é mais regular. Eu iria contratar ele, tá bom? Certo, pessoal? Então, a ideia é essa aí. Acho que é bem tranquilo, né? Vamos lá. Vamos passar para o próximo aqui. Variância. Então, a variância, ela caminha junto com o desvio padrão, tá? A diferença é que aqui é a mesma fórmula, só que sem a raiz quadrada, tá bom? Então, é como se eu pegasse o desvio padrão e elevasse ao quadrado, tá bom? Em geral, a gente usa a primeira variância, calcula a primeira variância, e depois tira a raiz quadrada para achar o desvio padrão. Eu quis apresentar primeiro o desvio padrão porque ele é mais famoso, né, do que a variância. Então, bora fazer exercício, né? Um grupo de 12 estudantes passou um dia de verão em um parque aquático. Seus gastos com alimentação são dados a seguir. Esses valores são em reais, tá? Então, R$ 24, R$ 16, R$ 30, R$ 20, etc. Isso aqui é o gasto dos 12 estudantes. Então, a partir dos valores, ele quer que eu obtenha primeiro a variância e depois o desvio padrão. Primeira coisa que eu faço, pessoal, é achar a média, tá? Então, eu vou pegar aqui o 24, mais 16, mais 30, mais 20, mais 28. Eu só vou armar, tá, pessoal? A conta aqui eu já fiz, tá? No caderno. Eu só vou armar aqui. Porque se eu for só para armar já dá um trabalhão. Se eu for fazer a conta, a aula vai se estender muito. Mais 16 aqui no final, né? Então, isso tudo aqui dividido por 12, né? São 12 estudantes. Então, esse cara bem aqui vai dar R$ 24, tá bom? Deu uma média de R$ 24. Legal, agora a gente já consegue achar a letra A, tá? A letra A, como é que eu faria ela? 24 menos 24 aqui, que é a média, tá? Elevado ao quadrado. Aí eu estou pegando, cadê? Estou pegando esse 24 aqui, mais 16, eu estou pegando esse 16 bem aqui, menos 24 elevado ao quadrado. Aí observa, pessoal, que tem 16 aqui, tem 16 aqui. Então, vou multiplicar por 3. Tenho 3 vezes o 16, tá? Então, mais... Vou pegar agora o 30 aqui, ó. 30 menos 24
elevado ao quadrado. Tem outro 30? Tem mais um aqui. Mais um aqui, né? Então tem 3 vezes o 30 também. Mas, vou pegar agora o 20. 20 menos 24 ao quadrado, vezes... Tem mais algum de 20? Tem mais um aqui, vezes 2. Mas, e aí eu continuo, né? 28 menos 24 ao quadrado, mais 40 menos 24 ao quadrado, e finalmente mais 18, né? 18 menos 24 ao quadrado. Olha o tamanho da conta que deu aí. Peguei a tela toda, né? E isso tudo aqui dividido por n, né? São 12 elementos, né? Aqui no caso. Então a variância aqui, eu vou chamar de var, né? Parece o VAR do futebol, mas é o VAR de variância. A variância aqui ela vai dar aproximadamente 53,3, tá bom? Esse cara aqui deu aproximadamente 53,3. E o desvio padrão? Pessoal, o desvio padrão é muito fácil. Basta eu pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela. Não preciso mais fazer conta nenhuma aqui, tá bom? É só pegar esse cara aqui e tirar a raiz quadrada. Então, vou tirar a raiz quadrada de 53,3, tá? Isso vai dar aproximadamente 7,30, né? Só um detalhe, tá? Esse cara aqui, como tu tá vendo todo mundo elevado ao quadrado, tá? A questão da unidade de medida dele, ela é um pouco estranha, é como se fosse reais ao quadrado. É um negócio esquisito, porque tá todo mundo elevado ao quadrado. Então, o desvio padrão que ele fica melhor para a gente visualizar esse valor aqui em reais, tá? Então, é R$ 7,30. Então, por isso que a variância ela é meio estranha às vezes em relação à unidade de medida dela, tá bom? Por que está o quadrado reais ao quadrado? Isso nem existe, né? Por quê? Porque está tudo elevado ao quadrado bem aqui. Então, a unidade, ela juntamente também fica elevada ao quadrado, tá? Então, a gente analisa mesmo aqui, o desvio padrão fica melhor para a gente analisar. Então, significa que eu tenho uma média, dentro da média dele, de R$ 24,00, tem gente que se afastou aqui 7,30 para cima ou para baixo, né? É como se fosse uma média da média. É a média de afastamento desse cara bem aqui, tá? Isso seria o desvio padrão. Enquanto maior o desvio padrão, significa que mais as notas se afastaram da média. Eu tive nota muito alta, na verdade aqui não é nota, né? Aqui são valores em reais. Eu tive valores em reais muito altos e tive valores muito baixos, assim. Muito acima da média e muito abaixo da média. Ele destoou da média, muitas notas. É isso que significa, tá bom? O desvio padrão alto. Segunda questão. A quantidade de erros de digitação por página de uma pesquisa escolar com 40 páginas é dada a seguir. Tá? Determine as medidas de centralidade média, mediana e moda, correspondentes à quantidade de erros, e as medidas de dispersão, né? Variância e desvio padrão. Então vamos lá, letra A aqui. Como é que eu calcularia a média? Seguinte, pessoal. Eu poderia somar o zero 28 vezes, mas eu não vou, né? Eu sou mais esperto que isso. Eu só vou multiplicar 0 vezes 28. Aqui, olha, o 1, eu poderia somar o 1 8 vezes. Mas não, vou multiplicar 1 vezes 8, que é mais fácil. Mais o 2 vezes 4, tá? E isso aqui dividido por 40, né? São 40 páginas, tá bom? Isso aqui vai dar 0,4. Então, vai dar uma média de erro de 0,4 por páginas, tá bom? Então, eu tenho 0,4 erros, ou erro, né, por página, já que é um número menor do que 1, né? 0,4 erro fica melhor. Tá? Beleza, letra B ainda não, perdão, ainda não é a letra B. Agora, preciso achar a mediana e a moda. Pessoal, a mediana é o termo que vai ficar lá no meio. Então, se eu fosse colocar em ordem alfabética aqui, né? Ficaria 0, 0, 0. Isso aqui ficaria 28 vezes o 0, né? Depois, aí teria 1, 1, 1, 1. Aí seriam 8 vezes o 1, tá aqui, ó, 8 vezes. E depois, no final, 4 vezes o 2, né? Então, a gente teria aí, olha,
40, tá? Bom, 40, quem seria a mediana? O n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1. Então seria o 20º termo e o 21º termo. Seria a média aritmética entre esses dois termos, a mediana. Então olha só, pessoal, se aqui tem 28 termos, o 20º e o 21º, eles estão aqui dentro do zero. Então vai ficar 0 mais 0 dividido por 2, 0. Então a mediana, tá, vai ser 0. Então só lembrando, esse cara aqui é a média, tá? E a mediana vai ser 0, tá? Esse cara aqui vai ser a mediana. E a moda? A moda é o termo que mais se repete, pessoal. A moda também vai ser 0, né? Porque o 0 ele se repetiu 28 vezes. Então é muito fácil. Esse cara aqui com certeza também vai ser a moda. Tá bom? Legal, vamos passar para a letra B agora. Então, letra B. O que é que eu acho agora? Primeiro, a variância, né? Já achamos a média, né? A média está aqui, deu 0,4, então posso já fazer direto, tá? Vai ficar 0 menos a média, que é 0,4, né? 0 menos 0,4 ao quadrado. Isso 28 vezes, né? Mais 1, esse 1 bem aqui, menos a média, 0,4 ao quadrado. Isso aqui aconteceu 8 vezes. E finalmente mais o 2 menos o 0,4 ao quadrado. Isso aconteceu 4 vezes, tá? 4 vezes. Isso tudo dividido por 40, né? Que é o número de elementos. Certo? Bom, recomendo fortemente que façam essas contas na calculadora, tá? Então aqui o VAR vai dar igual a, variância vai dar igual a 0,44, tá? Aproximadamente 0,44. Então, o desvio padrão ele fica fácil, né? Porque basta eu tirar a raiz quadrada dessa variância, tá? Então, vai ser a raiz quadrada de 0,44. Podem fazer tranquilamente na calculadora, isso vai dar aproximadamente 0,66, tá bom? Certo. Vamos então à terceira questão. No quadro seguinte constam as notas que Pedro e Paulo tiraram nas 5 avaliações que fizeram em um curso de informática. Calcule a variância das notas de cada aluno, indicando qual deles obteve desempenho mais homogêneo. Então, o desempenho mais homogêneo, a gente já sabe que tem que ter o desvio padrão menor. Então, eu preciso achar o desvio padrão deles e verificar qual tem o menor desvio padrão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos achar primeiro aqui o desvio padrão do Pedro. Vou colocar aqui primeiro o Pedro, tá? Qual é a média aqui do Pedro? Se eu dividir a tela aqui. Pronto. Qual é a média aqui do Pedro? 7 mais 4,5 mais 5,5 mais 5 mais 3. Isso tudo aqui dividido por 5. Então, o Pedro teve uma média de 5. Tá bom? Vamos achar aqui a variância, né? Bom, pessoal, a variância ela anda de mãos dadas com o desvio padrão, tá? Então, se o desvio padrão é menor, a variância também é menor, tá bom? A variância também é menor. Então, se eu achar a variância, é porque o desvio padrão ainda tem que calcular a raiz quadrada, né? Não é necessário. Eu posso achar a variância e daí já concluir, né, quem é o mais homogêneo, tá? Então, quem vai ser a variância? Vamos lá, pegar o Pedro. 7 aqui, ó, eu vou pegar o 7 menos 5 elevado ao quadrado. Não tem nenhuma nota que se repete, né? Desgraçado. Mais 4,5 menos 5 ao quadrado, mais 5,5 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado. Tudo isso, né? Observa que eu peguei todos esses caras aqui do Pedro
Tudo isso dividido por 5, né? Que é o número de elementos. Então, a minha variância aqui, já fiz a conta, tá? Vocês podem checar aí na calculadora. Ela vai dar 1,7, tá? Aproximadamente aí 1,7, tá? Agora, bora comparar com o do Paulo, né? Vamos comparar agora com o do Paulo. Então, o Paulo, primeiro a gente acha a média, né? 5 mais 5,5, mais 3, mais 4, mais 7,5. Tudo isso dividido por 5. Então, a média do Paulo também vai dar 5, tá? E aí, resta achar só a variância, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui, menos 5 ao quadrado, mais esse cara aqui, 5,5, menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 5 ao quadrado. Observa que eu estou pegando aqui de 1 por 1, né? Subtraindo da média, levando ao quadrado. Mais 4 menos 5 ao quadrado, mais 7,5 menos 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5, né? Que é o número de elementos, tá? Então, esse cara aqui vai dar aproximadamente 2,3. Então, como o 1,7 aqui, olha, ele foi menor do que o 2,3 lá, eu chego à conclusão que o Pedro teve um melhor desempenho, tá? Ele teve um desempenho mais homogêneo, já que a variância dele foi menor, tá bom? Perfeito, pessoal. Próxima aula a gente vê alguns exercícios mais elaborados, tá? Esse aqui foi mais um exercício básico para a gente começar a entender essa questão da variância e do desvio padrão, certo?